Muitas vezes nós gostamos assim de que o Espírito Santo venha em nós, que venha, que a gente tenha uma relação com Deus para a gente ser power, para a gente ser importante, famoso, notável. Mas o enchimento, a presença do Espírito Santo na nossa vida é para que a gente tenha condições de entender a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus. Para que a gente lute com o nosso coração e tenhamos capacidade de agir em prol da vontade de Deus e não em prol da nossa vontade. Versículo 33. Vai falar de início que depois que Gideão passou por esse processo, depois que ele entendeu que o que havia naquele povo era simplesmente um remorso, por quê? Eles clamaram libertação para Deus, mas em cada casa tinha um altar de Baal. Na casa de Gideão, o pai dele tinha essa religiosidade oficializada ali no seu quintal. Ao mesmo tempo que eles clamavam a Deus, mas eles mantinham a razão da indignação de Deus para com eles. Então Deus começa a ensinar para eles: enquanto você não remover, não somente clamar, chorar e pedir socorro para Deus, mas enquanto você não remover a outra coisa que está no lugar de Deus, não tem jeito de ter nenhuma batalha. Então Gideão vem na sua casa, purifica a sua casa, e os membros, os vizinhos, ficam indignados com Gideão. Eles chegam e primeiro fazem uma investigação, querendo saber quem que fez aquela loucura. Percebe o negócio? Eles clamaram a Deus para que Deus libertasse dos midianitas. Mas a razão deles serem entregues aos midianitas, porque eles abandonaram a Deus e assumiram o culto a Baal. Então não havia arrependimento. E se nós formos ver, isso não é nem remorso. E uma das coisas que Gideão, quando ele está conversando com o anjo, ele reflete um pouquinho o coração daquela sociedade. Quando o anjo começou a conversar com Gideão, Gideão fala o seguinte: Senhor, onde estão as tuas maravilhas? Cadê? Olha só o que nós estamos passando. Esse é o coração do ser humano. Ele abandona Deus, ele coloca outra coisa de adoração no lugar de Deus, e aí quando começa, por causa do abandono, por causa da falta da presença de Deus na sua vida, não fica frágil, não tem força para lutar contra os reverses da vida, ele começa a sofrer, ele não renova a sua vida, não purifica a sua vida, não volta para trás. Ele simplesmente vai reclamar contra Deus. Onde está o Senhor, que as histórias falam que o Senhor fazia isso, fazia aquilo? Olha, os midianitas, um povinho desorganizado aí, eles fazem tudo contra nós, o Senhor não nos protege. O Senhor foi para o Havaí, tirou férias, o que está acontecendo? Então o ser humano abandona, coloca outra pessoa no lugar de Deus, daí a última coisa, agora só Deus, né? E clamaram para Deus, mas não era clamor. E se nós formos ver, não é nem remorso, é uma cobrança. Não sei se você já viu alguns movimentos que eles falam: hoje é o dia de colocarmos o dedo no nariz de Deus, reivindicar. Você tem que determinar, porque Deus vai te atender. Hoje é o dia que Deus... Quem somos nós para fazermos isso? E aí pedimos maravilhas. O próprio Jesus falou: uma geração mais perversa pede maravilhas e sinais. Por quê? Por ser mal e perversa, querem cobrar de Deus. Então aqui, nós estamos, depois que o profeta falou, mostrou que a situação deles era complicada, depois que Deus trabalha com Gideão, depois que Gideão faz a primeira missão de purificar ali o seu quintal e quase ser morto, o pai dele tem que intervir, e aí muda até o nome dele passa a ser Jerubbaal, porque ele vai lutar, ele lutou contra Baal e venceu, ele derrubou o memorial de Baal. Então Baal vai ter que lutar com ele. Então agora Deus vai chegar para Gideão e vai começar
a trabalhar mais algumas coisas, preparar-se para a batalha que ele vai ter que enfrentar contra os midianitas. Se Deus chegasse aqui, Gideão, vai lá e luta, ele perderia a guerra. Não tinha moral nenhuma. Lutar pelo quê? Só para tirar os midianitas de lá, mas o problema dos midianitas, o problema ficaria, o problema estava no quintal, o problema não eram os midianitas, é que eles estavam frágeis espiritualmente, porque permitiram que toda aquela idolatria entrasse no coração deles e na terra deles. Então, versículo 33. Todos os midianitas, sabendo dessas coisas que estavam acontecendo, parecia que estava tendo alguns reacionários, parece que alguns estavam se juntando, então todos os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente se juntaram. O que esse pessoalzinho, os amalequitas deviam estar pensando? Esses caras são reacionários, o que eles querem? 7 anos que a gente manda aqui, eles querem fazer o quê? Então, todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no Vale de Jezreel. É interessante, não vou gastar tempo aqui, mas o Vale de Jezreel é um vale é um vale de sofrimento, de vergonha, de lutas, de batalhas. Ele vai seguir toda a história, e até no Apocalipse vai acontecer coisas grandes aqui nesse vale. Então, o Espírito olha agora que vai acontecer. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão e ele fez soar o alarme. Você lembra lá que a gente falou no domingo passado, né? As mudanças, elas podem acontecer à noite. Gideão foi lá e removeu o memorial de Baal, tacou fogo, sacrificou. Poucas pessoas viram, só os 10 homens ali que presenciaram e viram, fizeram aquilo lá. Mas os efeitos apareceram durante o dia. Agora Gideão é um cara que já está começando a obedecer, ele está com essa garantia de que Deus está com ele. Então, o Espírito do Senhor vem agora, toma ele, e ele fez soar o alarme. Então, tocou o chofar, né? Convocando os homens da família. Aí ele passa a convocar, ele passa a agregar outras pessoas que são movidas por Deus para formar um pequeno exército. Então ele fez o alarme, convocou os homens da família de Abiezer, que é a linhagem de Gideão, e para que essas pessoas seguissem. Então Gideão começa com a sua família, né? É interessante essa questão aqui. Algumas pessoas querem fazer tanto para Deus, mas querem envolver outras pessoas, mas não começa com a sua família. E Gideão ele vai com a sua família, os parentes próximos. Ele também enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Então enviou ainda mensageiros a Áser, a Zebulon e a Naftali, que foram se encontrar com ele. Essas tribos, no passado, eram tribos assim que, diante de desafios, elas iam. Então Gideão, já pela experiência, pela história, ele sabe quem vai convocar. Ele não fica perdendo tempo com pessoas que, na história, já tinham recusado. Na época de Débora, se lembra? Dan, né? Disseram, isso aí não é com a gente, luta vocês aí, eu não vou me meter nisso. Então, algumas vezes, pessoas falam assim, ninguém me convida para isso, para fazer algum trabalho, porque na história já teve oportunidade e a pessoa deu de desdém. Não é comigo, deixa lá. Então, de repente ela quer, mas ela não provou ainda que está afim, que está empenhada, que está agregado, que está afim de ser um parceiro e somar, né? Então, Gideão vai naquelas pessoas com que ele pode contar, que não vai ser um obstáculo para motivar esse povo, porque o desafio é grande. Há mais problemas aqui. A força física é o de menos aqui. A força mental e a moral do exército que Gideão vai liderar é que é o problema. Você levar pessoas que no fim que vai para a guerra e vai com aquele lema, ou mata ou morro, né? O pessoal que chega lá diante do inimigo, ou foge para o mato, ou foge para o morro, aí um debandou, o outro vai atrás.
Você tem que levar um grupo de pessoas que vai ficar firme ali. Então, Gideão, sabendo a história dessas tribos, dessa perseverança dessas tribos, de batalhar, ele vai atrás delas. Então, e ele é capacitado pelo Espírito Santo. Aí, está tudo quase preparado agora para formar o seu exército. Mas antes, Gideão tem um bate-papo com o Senhor. E é a velha história da lã, molhada e seca. Gideão, nessa época, então tem a nossa imagem aí de Gideão com um pacote de lã. Gideão, nessa época, tinha acesso ao conhecimento de Deus, um conhecimento muito bom. Os 5 livros de Moisés e talvez o livro de Josué, que contava como que conquistaram a terra prometida. Os 5 livros de Moisés eram fantásticos, porque mostrava Deus criador, Deus soberano, Deus interventor na história da humanidade, que tinha abandonado a Deus, então o dilúvio, salvador ali de Noé. Então, a santidade de Deus, a forma de Deus aceitar o homem, lá com Levíticos, como Deus se relaciona com um povo que murmura, então, no livro de Números. Então, nessa época, havia na nação de Israel, até já Gideão já estava bem oficializado, havia na nação de Israel, espalhados pela nação de Israel, levitas. Havia cidades onde que, se tinha algum problema de julgamento, a pessoa que tinha cometido algum crime podia fugir para essa cidade e aguardar o julgamento, ter um julgamento justo. Então, a nação de Israel, ela vivia a constituição dada por Moisés. E esses levitas, a função deles era treinar as famílias para que comunicassem a fé e passassem a fé de geração em geração. Então, Gideão não era analfabeto no conhecimento de Deus. E esse conhecimento era espalhado de forma muito boa. Tinha o tabernáculo, tinha os levitas, e os sacerdotes que cultuavam, sacrificavam, era uma forma visível. Tinha as festas, eles tinham que ir para esse lugar onde estava o tabernáculo, para adorar a Deus. Então, não era uma cegueira total. E mesmo diante desse conhecimento, que era espalhado por toda a nação de Israel, por todas as famílias, que era o trabalho dos levitas, a nação de Israel tinha coragem de abandonar a Deus e seguir outros deuses. Passava-se de uma geração, eles abandonavam a Deus. Então, o processo que Deus veio fazendo com Gideão chegou a esse ponto. Ele convocou o exército, o pessoal atendeu, ele, puxa, está dando certo. E o Espírito do Senhor tomou ele, então, não é a liderança assim, cativante dele, mas Deus estava fazendo um trabalho junto com Gideão. E aí, então, vai ter essa conversa de Gideão com o Senhor. Versículo 36. Gideão vai fazer um cacunim, uma checagem semifinal. Em primeiro lugar, é a lã molhada. Versículo 36. Então, Gideão se dirigiu a Deus, dizendo, se realmente o Senhor queres livrar Israel por minha mão, você está pensando bem mesmo? Porque as coisas estão dando certo. Ele convocou, as tribos vieram. Ele destruiu o memorial de Baal e sobreviveu. E agora o pessoal, tem alguém que pode nos levar a lutar. Avisou as tribos estão lá, estão vindo, estão se unindo. E aí Gideão fica meio assustado, né? E agora? Vai sobrar mesmo para mim. Eu pensei que não ia dar nada certo disso e eu ia ficar na minha. Mas ele fala, se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, isto é, na frente da tenda. Coloquei uma porção de lã lá. Se o orvalho estiver, na manhã seguinte, se o orvalho estiver somente na lã, e a terra ao redor estiver seca, então eu saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como o Senhor disse. Como Gideão devia estar torcendo para que isso não acontecesse. A ideia não é saber.
A ideia é tentar buscar algum artifício que ele não precise cumprir a vontade, o mandato de Deus. Quem sabe, né? Eu acordo de manhã, a terra esteja seca, e a lã também esteja seca, porque é um natural. Então eu vou saber. E assim aconteceu. Gideão talvez abriu o zíper da barraca dele, não sei se ele tinha uma casa, como que era o esquema lá, mas ele abriu, tá com aquela remela no olho lá, colocando a mão assim, tudo sequinho. Aí ele pegou, cadê a lã? Cadê? Na hora que bateu na mão na lã, encharcada. E ainda o que ele fez? Pegou a lã, olha só, isso aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Tipo um cantil assim. Aconteceu. Né? Vou ter que ir mesmo, né? Será que Gideão fez uma coisa errada? A Bíblia não fala se isso moralmente, espiritualmente, foi algo errado ou não. Não dá ideia se Gideão estava com dúvida aqui. Talvez por causa da segurança que ele queria ter, mesmo com todo esse conhecimento que você tinha de Deus, que o que Deus é capaz de fazer, Gideão achava então que Baal é inútil, ele destruiu. Será que o Senhor consegue interferir na ordem natural da natureza? Se o Senhor consegue, então o Senhor é o Todo-Poderoso, é o Deus Todo-Poderoso, e aí então significa que o Senhor quer que eu faça, eu vou ter que fazer. Pode ser também que Gideão não quer cair numa armadilha de talvez um ser espiritual que está induzindo ele a ser um maluco, levar pessoas atrás dele e serem mortas. Então ele está naquela de obedecer e ao mesmo tempo cair fora, e ele convoca as tribos, e as tribos vêm. Para ele, se as tribos não viessem, seria um grande lucro. Ai, Deus, eu convoquei, mas não vieram. Mas elas vêm. Então ele chega aqui e pede essa experiência. Olha, se a lã estiver molhada e a terra estiver seca, então eu saberei. Ele já sabia que Deus queria. Ele sabia quem Deus era. Mas por causa desse, aqui mostra esse esquecimento, como que leva, a que ponto chega o coração de um povo quando vive religiosamente a pessoa de Deus, mas não vive em comunhão com Deus. Que quando Deus chega, não há uma intimidade, há muitas dúvidas, incertezas, insegurança. Quando a gente vive uma intimidade, um relacionamento, vai aumentando esse relacionamento, Deus vai dando ordem, a gente, ok, vou lá. Isso acontece muito na experiência que a gente tem com os filhos. Quando tem intimidade com os filhos, muitas vezes tem pais que eles falam, o filho, já olha. Aí você, ninguém, é só o filho e o pai que faz um assobio e ninguém escuta isso, porque há uma intimidade, há um relacionamento. De repente o filho vai atravessar a rua, por quê? O que será que está acontecendo? O filho para e olha para o pai. Pai, não para, pai. Ok, pronto, acabou. Agora, quando não há intimidade, o que acontece? O pai grita, esperneia e sai correndo para pegar o filho. Por quê? O filho não tem relacionamento, não tem segurança, não consegue obedecer imediatamente. O povo, nessa experiência de ter afastado-se de Deus, eles perderam o cheiro de Deus. E Deus aqui vem falar e fica retrucando, fica tentando negociar, querer ter mais certeza, sabe, aquele negócio, mas não, por quê? E aí a história continua, versículo 39. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo, não se acenda contra mim a tua ira,
que Gideão está mostrando aqui para nós? É que ele sabe que o que ele está fazendo não está muito certo. Ele sabe que esse jeitão, essa maneira, essa mania que ele está tendo aqui agora, pode provocar a ira de Deus. Ele conhecia a história, as experiências com Moisés, com Noé, com todos esses homens aí que tiveram, com Abraão. E esse jeitão, essa fórmula que ele está usando aqui, ele sabe que pode levar Deus a ficar meio bravinho. Se lembra que Deus ficou bravo com Moisés? Quando lá na sarça ardente, Deus falava para Moisés, vai, mas eu sou gago, mas eu sou isso e aquilo. Para! Então Arão vai ser a sua voz. Então, Gideão conhecia essas histórias. E sabia que Deus, em determinado momento, na avacalhação do ser humano, Deus se ira e se irrita. Então, Gideão já fala, se irrita não, tá? Não se acenda contra mim a tua ira. Se eu falar somente mais essa vez, só mais essa vez, eu peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã. Que dessa vez só a lã esteja seca, no outro dia de manhã, e que haja orvalho na terra ao redor dela. Entenderam? Primeiro era a terra seca, com a lã molhada, uma taça. Agora é a terra molhada e a lã seca. Agora parece que é uma coisa mais... O outro já não era natural, aqui é mais difícil ainda acontecer. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Gideão abriu o zíper, na hora que ele começa a bater a mão, tchof, 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 cheio de barro, e aí ele foi na lã, a lã estava seca. É interessante que, em muitos momentos, talvez a gente olhe aqui, a gente fique irritado com Gideão, mas Deus, para ele se diverte nesses momentos. E nesses momentos, ele está num processo de trabalhar e ver essas criancices. E acho que, eu não posso estar até errado, mas eu acho que Deus se diverte nesses momentos, porque Ele sabe o resultado final. E o duro é que depois o resultado mais final vai ser bem triste. Ok. Uma das coisas que nós vemos no meio do povo de Deus, e até um pouco fora, é a questão da vontade de Deus. Isso é de Deus, isso não é. Tem pessoas que não vê a hora de ter um sonho, ou de ter uma profetada, ou alguém vir falar. Então, várias pessoas colocam assim artifícios, até inventam, né? Então, por exemplo, se eu devo me casar esse ano ou não, coloca 2 pedras dentro do saquinho, uma branca e uma preta, então a preta é não, a branca é sim, então coloca a mão, tirou, Deus quer que eu... Quer dizer, 50%, você coloca Deus na parede. Então, tem várias pessoas que fazem algumas artimanhas, alguns artifícios, né? Se acontecer isso, então significa que Deus vai querer que isso aconteça comigo, que eu faça isso ou não. E, por outro lado, tem situações que é difícil. Principalmente entre o ótimo e o excelente. Aquilo que é bom, ótimo ou excelente. E situação que, quando a gente avalia, as duas são oportunidades. Ou situações que são desafiadoras, talvez vai custar alguma coisa pesada para nós, mas a gente está querendo mudar alguma coisa. E algumas vezes isso envolve família, filhos, né? Principalmente vocês que estão aqui no Japão, algumas decisões, a gente sempre está diante de decisões que a gente fica, é o momento certo, é agora, é para cá, é para lá, mudar de profissão, mudar de lugar de trabalho, mudar de país. E aí? Não é nem pecado, não é alguma coisa moral, mas algumas vezes, aquela segurança, aquele conforto de continuar aquele estilo de vida, nos atrai. E se eu for para esse caminho, pode ser que eu coloque em risco algumas coisas. E aí eu tenho que saber, será que isso
é de Deus, é Deus abrindo uma porta, dando uma direção para mim, me desafiando a ir para algum lugar que vai agradar a Ele. E o grande perigo é que nem toda porta aberta é vontade de Deus. Jonas recebeu uma ordem clara de Deus: vai para Nínive e prega contra Nínive. Era a vontade, Deus queria salvar Nínive. E através de um profeta queria anunciar a ira de Deus que estava sobre Nínive. E primeiro que Jonas não queria que Nínive fosse salva, e também ele sabia que era um desafio que podia custar a vida dele. Então, o que acontece na história de Jonas? Ele começa a descer, ele dispôs a fugir da presença de Deus. Quando uma pessoa foge da presença de Deus, ele entra em enrascada. Mas as portas se abriram. Ele vai para um porto em Jope, ele acha um navio que está pronto para zarpar. Ele encontra a passagem, ele tinha dinheiro, está tudo fácil. E ele entra no navio e encontra no porão do navio, na parte de baixo do navio, que é ar-condicionado, fresquinho. Ele acha um lugar para ir dormindo. E o navio segue viagem e nada impede ele de estar indo. Talvez até ele fez uma oração de agradecimento e achou que o que ele ouviu ou sentiu durante a oração não veio de Deus, mas agora tudo está sendo de Deus. E se alegrando, até que vem uma tempestade, o navio quase se destrói, perdem a carga, várias vidas correm perigo, até então que Jonas é denunciado, o pessoal sabe que é por causa dele que está tudo acontecendo, e ele vai viajar de submarino chamado Peixe Grande. Portas abertas nem sempre é o caminho que Deus quer. Quando Jesus chamou Paulo, Ananias, que deu a mensagem no nome de Jesus, falou que Paulo ele era chamado para levar a mensagem aos gentios e ele saberia, por dores, por perseguições, o quanto importa servir a ele, a Jesus. Então Jesus falou: Paulo, vem aqui, é um grande empreendimento, eu quero você como sócio, eu quero que você como melhor gerente, e vai dar tudo certo. Não. Jesus já disse já de cara: Paulo, vai ser difícil. Então, nessa questão, por causa dessas considerações, como que eu posso, então, saber se estou numa direção que agrada a Deus, que é a vontade de Deus para mim? Eu vou ler vários versículos, não vou explicar quase nada, vocês conhecem versículos. Mas são versículos que são norteadores para dar uma base para nós de como saber se estamos na vontade ou como fazer algumas mudanças, virar para a esquerda, virar para a direita, acelerar para frente, para nós termos essa tranquilidade de que estamos fazendo a vontade de Deus. Vamos caminhar juntos? Talvez a gente pode ler juntos. Será que a gente consegue ler rápido? Vamos lá, tenta acompanhar aí. Isso aí está em João capítulo 6. E a vontade de quem me enviou é esta, Jesus falando. Acho que é melhor só eu ler, né? Melhor, então. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Qual é a vontade de Deus para o ser humano? Qual é a vontade do Pai? Quais são as vontades nesse texto aqui que Deus deixa claro para nós? Jesus está falando isso. Primeiro, é que a vontade, o projeto de Deus é que aquela pessoa que vem a Jesus e crê em Jesus, ele passará a ser segurado por Jesus, na mão de Jesus, e a vontade decretada de Deus é que nenhum vai se perder, porque não depende mais de nós, do ser humano, vai depender somente da obra sacrificial de Jesus Cristo. Então, a vontade de quem me enviou, quem enviou a Jesus é o Pai, que ele não perca nenhum de todos o que ele deu. O Pai deu algumas pessoas para Jesus. Se o Pai deu, não somente Jesus vai segurar as pessoas, como o Pai vai segurar as pessoas. Essa é a vontade de Deus.
E, por causa disso, pelo contrário, né, não haverá possibilidade de perda. Jesus vai ressuscitar no último dia, garantir, essa é a vontade de Deus. Eu posso ter vontade, desejos, mas eu estou limitado à minha capacidade, às circunstâncias da vida. Então, é isso que acontece com a sociedade. Quase todos nós vivemos frustrados. Vivemos amargurados, vivemos irados, porque nós temos vontade, temos desejos, planejamos, e daqui a pouco, quando estamos prontos a realizar, vem um estraga-prazeres e acaba com tudo. Ou situações da vida. Né? Tivemos 3 anos de pandemia aí que derrubou, destruiu os sonhos de muitas pessoas. Tornou a vida de pessoas pesadelo. Agora, o que Deus quer, tem inimigos, tem pessoas que querem atrapalhar, mas as coisas acontecem exatamente do jeito que ele falou. Versículo 40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu, novamente, Jesus está repetindo, e eu ressuscitarei. Então, isso é exclusivamente a ação do Deus Trino. Essa é a vontade. Não é desejo, é vontade. Versículo 23 de Ezequiel 18, do Antigo Testamento. É Deus falando aí em nome de, através de Ezequiel para o povo. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Então Deus falando para o povo, vocês acham que eu tenho prazer na morte do ímpio? Quando o ímpio morre? Eu não tenho prazer, diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? E Deus faz isso de toda forma. Mas uma das coisas que Deus é, Ele é justo. E o salário do pecado é a morte. Se a pessoa resiste ao projeto de Deus, à maneira de Deus de ser salvo, querendo buscar uma outra maneira, ela não vai viver, mesmo tendo existência. Então, Deus não tem prazer nisso. Deus se alegra muito quando alguém se converte, mas quando o ímpio morre, Ele não tem prazer. E Ele faz de tudo para que isso não aconteça. Essa é uma vontade de Deus, essa nós temos que saber. Quando você vê a morte de alguém aí, né, que viveu uma vida trágica, você não vai, bem feito. Não. Deus está triste com aquilo. Mas nada abala a sua pessoa. Versículo 9 de Efésios 1, versículo 9 a 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Deus revelou o mistério da sua vontade. Essa é uma coisa que a gente acha a respeito da vontade de Deus. A gente acha que para saber a vontade de Deus, a gente tem que pegar um mapa do tesouro, gastar um grande tempo, quebrar a cabeça, juntar as peças, cavocar, ir em lugares errados, e então, de repente, você acha. Realmente, a vontade de Deus em Cristo, de Ele salvar o ser humano na pessoa do seu próprio Filho que se encarnaria, isso era um projeto que não partiu da mente humana. Não foi a mente humana que idealizou, sonhou. Muitas pessoas falam que o cristianismo é alguma coisa inventada pelo ser humano. Não dá. Não tem jeito. Os próprios discípulos que andaram com Jesus, eles tiveram dificuldade para entender e assimilar e aceitar esse projeto de Deus. Eles só conseguiram entender claramente depois que Jesus voltou para o Pai e quando o Espírito Santo desceu, porque aí houve uma iluminação na mente deles. Então, Efésios, Paulo, resumindo o Evangelho, ele fala o seguinte: Deus nos revelou o mistério da sua vontade. Então, já não é mais mistério. Se Ele revelou, já está revelado. Revelado é como você vai para um teatro, tem aquelas cortinas, você fica sentado lá aguardando o horário, você fica olhando o horário. Daqui a pouco, então, apagam-se as luzes da plateia e abre a cortina e você fica avaliando o palco. Então, foi revelado. Em Cristo, a vontade de Deus para o ser humano foi revelada. Agora, isso partiu de Deus.
Ele usou meios, recursos e a própria pessoa de Jesus e o próprio seu Espírito para que pudesse a gente não somente olhar, mas a entender essa revelação. Olha só, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Qual que era o propósito que ele apresentou em Cristo, que era a sua vontade? De convergir em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, no momento exato que Deus queria, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A vontade de Deus é que, quando o pecado espalhou, criou divisões no mundo natural, no mundo espiritual, nos relacionamentos, o pecado separou tudo, trouxe a morte, divisão do homem com Deus. Então, Deus revelou, então, aqui em Efésios, Paulo está falando, Deus revelou que em Cristo, Deus vai trazer tudo de volta. Ele é o Senhor de todas as coisas. Aonde há muro de separação entre judeus e gentios, Jesus Cristo foi lá e quebrou tudo isso. Agora um só corpo. Aonde havia inimizade, somente em Jesus ele consegue restaurar. Aquilo que havia muros derrubados, ele vai e reconstrói. Casas destruídas, ele reconstrói tudo de novo. Essa é a vontade, olha aqui. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, coisa que ninguém imaginaria que existia esse propósito de convergir. Sabe o que é convergir? É pegar aqui e juntar num só lugar. E esse lugar é a pessoa de Jesus. Essa é a vontade de Deus. Quer saber a vontade de Deus? Você já sabe alguma coisa. Deus está trabalhando, está nos usando para que todas as coisas venham para Jesus e Ele seja Senhor de tudo. Salmo 48. Olha o que Davi escreve assim: agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. Ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Sabe qual é o maior medo quando a gente tem algumas preocupações? Por exemplo, você está sentindo alguma coisa, você fala assim, eu não vou no médico, não. Eu tenho medo que chegar lá, ele mande fazer algum exame, depois seja apendicite, eu tenho que operar. A gente vai, mas se puder tomar um remedinho ali, porque a gente tem medo de saber a realidade. E muitos de nós, nosso coração não quer, muitas vezes, conhecer os desejos de Deus. Pode ser que sobre para mim. Pode ser que eu saia da minha área de conforto. Mas Davi, ele revela aqui que conhecer e praticar a vontade de Deus é o maior prazer que nós possamos experimentar. E na nossa mente, por causa do nosso pecado em nós, proclama a seguinte ideia: saber a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus vai ser complicado, vai estragar a sua vida. Não é o que nossos amigos aí fora falam? Está buscando, que vida chata. Você não pode isso, pode aquilo. Mas Davi fala que ele, ao praticar a vontade de Deus, conhecer e praticar a vontade de Deus, ele passa a ter um prazer que não se compra e não se obtém em nenhum lugar. É de graça. E traz muito alegria, traz segurança, significado. E aí Davi, para completar isso, ele dá uma dica. Ele fala que a tua lei está dentro do meu coração. Que ele dá? Que dica que ele dá aqui? É que através da palavra a gente conhece a vontade de Deus e a gente sabe como praticar a vontade de Deus. É impossível alguém estar praticando a palavra de Deus, a vontade de Deus, sem conhecer a palavra, o mínimo básico da palavra de Deus. Ele pode até dizer, eu sinto no meu coração que eu estou fazendo a vontade de Deus. Será? Porque a vontade de Deus, ela é revelada nas Escrituras, é revelação. Então, Davi, ele tinha essa preocupação de conhecer a palavra, porque ele tinha certeza que é na palavra que ele ia encontrar a vontade de Deus. Léo, não foge não, que eu quero falar, quero usar você. Não,
Pode estar querendo ir no banheiro, não tem problema não. Mas depois eu quero que você faça um negócio hoje. Versículo 10 do Salmo 143. Davi ele fala que tem alegria, agrada para ele fazer a vontade de Deus, só que ele sabia que matéria-prima ele era feito. Ele sabia que o negócio, né, o homem que habitava nele era problemático. Né? Vocês conhecem a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem que restaurava pessoas, que teve vitórias em nome de Deus, mas só não foi ir para a guerra, ele pisou na bola feio. Então, ele sabia a matéria-prima dele, então ele ora. Olha a oração de Davi. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Então, Davi dá a dica aqui que fazer a vontade de Deus é prazeroso, mas eu preciso que Deus me ensine. E que o Espírito Santo me guie nos momentos, em qual terreno eu devo andar. E tem o provérbio que fala: há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é a morte. Muitas coisas nós vamos receber orientação, conselho, nós vamos ser chamados, que parecem coisas boas, excelentes, lucrativas, mas é um laço, é uma arapuca que vai nos trazer morte. Parece até o que é vontade de Deus. O próprio Satanás chegou para Jesus e fez 3 propostas humanitárias, proposta de vitória, e todas elas Jesus Cristo retrucou com a palavra. Se ele não tivesse aquele conhecimento, aquele domínio da palavra, Jesus Cristo, e também porque ele era Deus, mas qualquer ser humano não venceria as estratégias de Satanás. Então, Davi fala que para a gente fazer a vontade de Deus, a gente tem que pedir para Deus: me ensina a sua vontade, porque não é algo natural nosso, a nossa natureza quer algo contra. Lucas 22, 41 e 42. Aí Jesus se afasta ali nos últimos dias, antes de ser preso, lá no jardim de Getsêmani, ele fala assim: ele, Jesus, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, essa missão de enfrentar a cruz. É o natural dele, o desejo, a natureza humana de Jesus. Isso é certo, isso é real, isso é verdadeiro. Ele não queria enfrentar a morte, ele não queria experimentar a morte, ele não queria ser separado do Pai, receber a ira de Deus que era para nós receber nele. Foi muito sofrimento, e principalmente aquele momento que ele vai experimentar a sensação de que ele se separou do Pai, e não aconteceu, mas ele vai experimentar. E ele fala assim: olha, o meu desejo é que seja eu não enfrente essa missão. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, algumas vezes, quando Deus ensina para nós a sua vontade, nós vamos perceber que fazer a vontade de Deus em alguns momentos não é fácil. Não é? É algo assim que talvez a gente lute até para não fazer. Só que Isaías fala que Jesus seria moído e ele se alegrará do fruto do seu trabalho. Então, naquele momento temporário, numa certa situação, parece que estamos perdendo, é sofrimento, mas quando a gente sabe que aquilo é vontade de Deus, isto é, o nosso desejo não é passar por aquilo. Jesus tinha o desejo de não passar aquilo, mas ele submeteu o desejo natural dele ao propósito, à vontade, ao desígnio do Deus Pai. E ele alegremente obedeceu. Então, haverá conflitos entre a vontade de Deus, que é eterna, que é boa, que é santa, com situações temporárias que a gente vai enfrentar e vai passar. Versículo João 9:31. É uma coisa séria aqui. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário,
Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Jesus Cristo curou um cego de nascença. Os líderes da nação de Israel veio ali, não, você não era cego, perguntaram para os pais, começaram a falar, não, eu sou cego. E aí, mas quem que te curou? Eu falei, não sei. A única coisa que eu sei é que eu era cego e estou vendo. Isso eu sei. Mas você é pecador e ele também. Aí a coisa enrola tanto que o cego aqui, o ex-cego, fala para aqueles: vocês estão perguntando tanto porque vocês querem crerem nele também? Você é todo nascido em pecado, essa ideia que eles tinham lá. E ele é pecador também. Ele falou: sabemos que Deus não atende a pecadores. Se ele fez o que ele fez, se ele fosse pecador, Deus não atenderia. Ele não sabia muita coisa sobre Jesus. Mas ele dá uma dura nesses líderes, nesses professores de teologia. Deus não atende a pecadores. O que quer dizer aqui? Não é aquele pecadores todos nós somos, e vamos continuar até a volta de Jesus Cristo e tal. Mas pecador é aquele que tem o prazer e faz tudo alicerçado no pecado, no engano, na mentira. É aquele que é constante, tem prazer nisso, em viver uma vida mentirosa, enganosa, prazerosa somente no pecado. Pecar, nós pecamos. Mas o pecador, o ímpio, aqui é a ideia de que o estilo de vida dele é viver uma vida pecaminosa. E esse homem fala, pelo contrário, se alguém teme a Deus, isso é pecador, mas teme a Deus e pratica a sua vontade, Deus atende. Qual a lição que a gente tira desse texto aqui quanto à vontade de Deus? Nós não oramos? Nós não queremos que Deus responda a nossa oração? Algumas vezes nos encontramos assim em situação que não tem luz no fim do túnel. E a gente então vai para Deus. Qual é o alerta que a gente tem aqui? O alerta é: nós podemos estar desperdiçando o nosso tempo orando. O que aconteceu com o povo de Gideão? Tinha os midianitas, 7 anos, opressão, não tinham casa, tiveram que cavar buraco nas montanhas. Eles foram, oraram para Deus. O que Deus fez? Mandou um profeta, mandou um cara dar uma bronca neles. Deus não atendeu a oração do jeito que eles queriam. Por quê? O sofrimento era real. Eles eram povo de Deus. Mas eles não temiam a Deus. Quando Gideão destruiu Baal, o poste ídolo lá, as pessoas ficaram iradas contra ele. O que você foi fazer? Quem que era o Deus deles? Então, no momento em que Deus não é o nosso Deus, mas por causa de alguma coisa a gente precise, deseje, ou precisamos de um socorro, a gente clama a Deus, enquanto não houver, não restaurarmos o temor, o respeito e removermos aquilo que está no lugar de Deus, Deus não vai atender. Olha o que esse cara fala: se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este Deus atende. O perigo aqui é se estamos afundados no pecado, não nos arrependemos e pedimos para Deus e foi atendido, pode ser que não foi Deus que respondeu. Romanos 12, 2. É um texto muito conhecido sobre a vontade de Deus. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está falando aqui? Ele está nos aconselhando, nos exortando, para que a gente não assuma o jeitão, a forma, o modo de pensar, o modo de viver, que nós somos obrigados, somos inclinados, somos influenciados, que é o padrão de viver do mundo. Então, não vivam conforme, isso é do jeitão dos padrões desse mundo, mas deixem
é uma coisa meio passiva. Se coloque à disposição para que Deus os transforme pela renovação. Aonde começa? Da mente. Mude o seu modo de pensar. Não se acomode àquilo. Lute para rejeitar essas formas de pensar, os valores, os princípios, e deixe com que Deus trabalhe na sua mente, coloque novos princípios, novos valores, para que você, primeiramente, comece a abrir os seus olhos, ter uma visão do que é certo, do que é real, do que é verdadeiro, do que é eterno. Então, deixe que Deus os transforme, uma transformação pela renovação da vossa mente. Ou, havendo essa transformação da mente, criando, sabendo a vontade de Deus, tendo esses novos valores, o que vai acontecer? É muito mais do que conhecer a vontade de Deus. Nós vamos experimentar. Experimentar envolve todos os nossos sentidos, o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos sentimentos, tudo. Nós vamos experimentar, não somente conhecer, ter uma informação. Eu sei, vou dar aula agora sobre a vontade de Deus. Não, você vai existencialmente estar debaixo, vivenciar a vontade de Deus. Todos os seus sentidos serão afetados, estarão despertos e entenderão que Deus está com você e está dirigindo a sua vida. Agora tem um alerta aqui. Para que possam experimentar qual seja a boa. A vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus, ela é perfeita. Só que ela é boa, agradável e perfeita aos olhos de Deus, segundo os projetos de Deus. Mas nem sempre ela vai parecer ser boa para nós. Algumas vezes parece, não, como que pode? Deus permitir que eu passe por isso? Isso aí não é da vontade de Deus. A gente até clama a Deus para a gente escapar da vontade dele, porque não está sendo boa para mim. Agradável, algumas vezes não é psicologicamente agradável. Tiago, ele fala, tende por motivo de toda alegria passar por várias tribulações. Como que eu posso ter alegria e passar por tribulação? Aí ele fala, olha, ela vai produzir perseverança, ela vai produzir paciência e vai fazer com que você seja perfeito. No momento que nós cremos em Cristo, nós já herdamos todo um status na presença de Deus que é nosso. Nós estamos na mão de Jesus Cristo, ninguém pode mudar esse status que temos de filho de Jesus Cristo. E esse status ele vai ser consumado ou na hora da nossa morte ou na hora da volta de Jesus Cristo. Só que entre o início desse status e a consumação, nós temos o tempo intermediário. Esse tempo intermediário que é complicado. É complicado. É uma bênção, porque a gente aprende na prática a viver aqui as lutas e vencer, experimentar. Então é por isso que Deus nos deixa aqui. Senão, na hora da nossa conversão, Ele jogava para lá e aí tudo seria bom. Mas Ele quer que a gente conheça Ele, que a gente viva com Ele, que a gente experimente aquilo que Jesus Cristo experimentou por nós. As lutas, o progresso, as vitórias, conhecer quem realmente Deus é. Então, geralmente, a vontade de Deus, ela não tem, logicamente, ela muitas vezes não é perfeita. Parece que não tem nexo. Como isso aí não vai dar certo. Então, quando eu deixo a minha mente ser renovada por Deus, eu vou experimentar em todo o meu ser qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Efésios 1, versículo 4 a 6. Calma, gente, tá? Não sabia que vocês iam ficar bravos comigo, mas tudo bem, vamos lá. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. A vontade de Deus é que antes da fundação do mundo, Ele já nos escolheu em Jesus Cristo. Qual o propósito? Para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus, dele. Em amor, Deus nos predestinou para Ele, para Jesus, para sermos adotados como seus filhos,
por meio de Jesus, segundo o propósito de sua vontade. Tudo isso que é garantido pelas Escrituras, as Escrituras falam que já aconteceu conosco, que muitas vezes ele não sabe e fica inseguro, é a vontade de Deus. Quando eu vou para as Escrituras e conheço as Escrituras daquilo que Deus planejou, executou e está nos aguardando para algo, é a vontade de Deus. Então eu tiro o meu olhar para as picuinhas do aqui e agora, porque eu sei que a vontade de Deus é eterna, é decretada. Isto é, vai ser realizada. E ele fala no versículo 6, para que a vontade de Deus ela foi pensada antes da fundação do século, ela foi realizada no passado, ela está sendo operada no presente e vai ser consumada no futuro. Tudo isso é para o louvor da glória, da graça dele, que ele nos concedeu, ele nos deu para nós essa graça infinita, gratuitamente em Jesus, no amado. Essa é a vontade de Deus. É a vontade que a gente seja irrepreensível. Tudo essa obra, essa coisa que está acontecendo, parece que não tem significado, é difícil, é trabalhoso, mas é para que termine de um jeito fantástico. E no momento da conclusão, Deus vai ser infinitamente glorificado. 1 Tessalonicenses 5,18, e nós falamos, o que será que é a vontade de Deus para mim? Como que eu posso cumprir a vontade de Deus? Tem uma coisa muito simples aqui, versículo 18. Em tudo, deem graça. Quer saber a vontade de Deus? Não importa o que aconteça para você, dê graça. Quanto custa dar graça? Não. Porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Simples. Quer cumprir a vontade de Deus? Em tudo dê graça. Em tudo. Difícil, né? Aí, mas qual é a vontade de Deus para mim? Eu estou em busca da vontade de Deus para mim. Veja que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4,3. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Essa é a vontade de Deus. Tem algum mistério aqui? Tem alguma palavra que precisa de uma revelação, de uma interpretação assim, de um doutor? Tem alguma coisa aqui? Ou não está claro? Vamos repetir. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. O que é a santificação de vocês? Que vocês larguem mão da imoralidade sexual. Tomem cuidado com isso. Essa é a vontade de Deus. Eu não sei o que Deus quer da minha vida. Aí, ó. E como é difícil. Como isso é difícil. Como isso daí demora. E o coração, né? E aí você fala assim, né? Os jovens são aquele ponto que estão mais assim, a flor da pele. Gente, pessoas de 80, 90 anos, homens e mulheres, estão sofrendo com isso ainda. Efésios 5,17. Por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é as consequências da gente não buscar, da gente não praticar ou desobedecer à vontade de Deus? Qual é a consequência? Inevitável, não tem jeito. É se tornar insensato. O que é um insensato? É um cara que talvez mostre que é o bambambam, entende de tudo, é o cara, se orgulha, mas, na realidade, é uma pessoa que não tem senso nenhum. Está destruindo a sua própria vida, pode ter até um sucesso, ter fama, ter dinheiro, mas ele está destruindo a si próprio e ainda mais está destruindo outras pessoas, porque está levando as pessoas a um caminho que um dia vai ter um encontro com Deus, ele não estará preparado para isso. E vai ensinar pessoas a não estarem preparados. É uma pessoa que está trazendo prejuízo para si próprio. O insensato é assim.
O insensato com um caminhão aí de 10 toneladas, ele passa por cima de uma ponte que só aguenta 1 tonelada. E ele acha, ele crê de pé junto que vai dar certo, até que ele seja destruído. Mais um, está chegando no final. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus está trabalhando na nossa vida, na minha vida. Não de forma desordenada, bagunçada, mas é de acordo com vontade. Vontade exige planejamento. Vontade tem um planejamento, um propósito, um objetivo. Então, Deus está realizando uma obra em nós que tem um propósito, tem um objetivo. E Ele que efetua esse desenvolvimento nosso. Finalizando, para a gente resumir tudo que a gente viu nesses textos aqui. Princípios para conhecer a vontade de Deus. Gideão, naquela época, naquela situação, ele fez algo diante da revelação que ele tinha, diante do afastamento de Deus. Era uma coisa que não estava muito explícito na palavra de Deus, então ele teve a primeira checagem, depois a segunda checagem. Ele já tinha ouvido a vontade de Deus pessoalmente do próprio Deus. Mas estava com medo, um pé atrás, então ele quis fazer um teste. O grande problema é nós hoje, na revelação que temos, nas Escrituras, em toda a história, a gente querer colocar diante de Deus testinhos. A lã molhada, a lã seca. Eu preciso, Deus me manda um sonho. Se a coisa, muitas dessas coisas estão claras. Agora, quando eu estou cumprindo a vontade de Deus naquilo que é básico, a minha mente vai ter sensibilidade para saber se as direções, se das propostas que eu tenho, tem armadilhas ou não. Então, eu vou ter a capacidade, mesmo diante de uma sedução, de uma tentação, de uma inclinação, eu vou ter a ousadia e a capacidade de dizer não e sim. E muitas vezes, como se fosse um carro com farol baixo à noite. Isso é com poucas informações. Mas eu vou usar alguns critérios que vai me dar paz na tomada de decisões. E aí, entre aquilo que não é moralmente mal ou ruim, aquilo que é ótimo, excelente, eu vou tomar uma decisão. E mesmo que não seja talvez a escolha de Deus de um lado, eu vou assumir as consequências e vou feliz, em paz, seguir em frente e fazendo alguns reajustes. Porque eu não, com a vontade de Deus, do conhecimento do meu coração, eu vou fazer tudo o que eu faço, eu vou fazer glorificando a Deus. Porque aí, quando eu tiver uma dúvida, eu vou chegar para Deus e falar: Deus, dá um sinal aqui, o que eu faço? Escolha você. Escolha você. Porque você está me temendo, você busca a sua santificação, você tem uma mente preenchida com a palavra. Então, use todos os princípios que você já aprendeu, o conhecimento que você tem, escolha. Imagine nós, pais, todo dia vai para o restaurante e vai comprar uma roupa e fala: filho, eu quero essa coisa, eu quero isso, eu quero aquilo. Mãe, deixa eu escolher. Chega uma época que os filhos saem de casa, eles escolhem, e não precisa ser muito adulto, não, 3, 4 anos, a gente já deixa os filhos escolherem as roupas, deixa já o que eles querem comer, deixa eles comprarem algumas coisas, você escolhe. Agora, quando é alguma coisa que é ruim, então a gente fala: não, isso aí papai não gosta, mamãe não gosta. Então, enquanto eles estão debaixo da gente. E a coisa mais gostosa é quando os filhos chegam na fase adulta, eles saem de casa e eles fazem boas escolhas. E mesmo que façam más escolhas, a gente fica numa boa, deixa lá. Talvez é necessário ele aprender. Então, alguns princípios para conhecer a vontade de Deus. Primeiro, é tudo que a gente viu hoje, os princípios da palavra de Deus é a base. Se a palavra de Deus não mora no nosso coração, se nós não temos prática de se agradar, praticar a vontade de Deus, quando chegar decisões difíceis, aí vai ser mais complicado. Depois que a gente obedece, vai atrás dos princípios da palavra de Deus, pondera todas as coisas,
a confirmação mediante a paz de Deus em nós. Então, para a gente saber se é a vontade de Deus, então você olhou todos os princípios, não está transgredindo nenhum princípio. Então, se você toma uma decisão e tem aquela inclinação de ter a paz de Deus no seu coração, ok. Agora, algumas vezes, essa paz é perigosa. Se a gente não tem princípios da palavra de Deus regendo nossa vida, qualquer sentimento de paz é perigoso. Jonas teve uma paz fantástica, dormia profundamente, mas ele estava desobedecendo a Deus. Então, quando eu estou seguindo o princípio bíblico, o Espírito Santo vai me dar, ele vai dizer no meu coração: fica tranquilo, que bom que você tomou essa decisão. Se não, aí eu vou estar atento, pode ser que eu me sinta meio incomodado, eu não tenho aquela certeza absoluta, estou meio preocupado com aquilo, meio estressado com aquilo. Então vem o terceiro princípio, que é comunicada mediante os desejos que Deus nos dá. Então Deus começa a dar aquele desejo, Ele começa a se agradar de nós e faz com que os nossos desejos sejam os desejos dEle. Então eu começo a sentir e começo a perceber, é isso que Deus quer. Eu devo evangelizar ou não? Deus vai colocar o desejo. Aí o rapaz chega a 18 anos, Deus, eu devo casar ou não? Você que sabe. Agora, avalie. O pai dela é o diabo ou é Deus? A idade dela com a sua, a formação dela, você é a pessoa ideal para ela. Então, tem várias questões que têm que ser avaliadas segundo princípios naturais. E o quarto é conselho de outros crentes mais maduros. Então, se você está debaixo dos princípios, orou, está ali em paz com Deus, os seus desejos estão inclinados para fazer aquilo ali, aí consulta pessoas maduras. Quando a gente não tem certeza da vontade de Deus e a gente deseja muito aquilo lá, a gente vai procurar pessoas que vão dizer sim para nós. Aí é perigoso, porque a gente quer uma aprovação, um álibi. Mas eu conversei com o Júlio, eu conversei com quem? Ele me falou que eu podia fazer isso. Então, conversei com o pastor, ou a gente procura alguém que tenha a mesma inclinação, o jeitão nosso. E uma pergunta crucial: o que eu vou fazer vai glorificar a Deus e honrar a Jesus? É algo que isso aí vai redundar no meu crescimento, na minha aproximação com Deus, vai beneficiar o povo de Deus, vai honrar a Deus, vai honrar a Jesus, isso vai trazer glória para Ele, vai ser algo que eu vou testemunhar e dizer, e Deus, outras pessoas virão para Jesus Cristo. Percebem que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado nos trouxe cegueira. Nós somos resgatados por Deus e agora Ele está trabalhando para que a gente conheça a sua vontade, que a gente se alegre na sua vontade. Não precisamos agir mais como Gideão. Mas tem situações, parece que não tem nada explícito na Bíblia, a gente tem que usar esses princípios, e aí a gente pode chegar diante de Deus, Deus, por favor, coopera aí com alguma coisa, mas eu não posso já partir de imediato. Chegar para Deus, eu estou esperando o Senhor revelar a vontade, se eu devo ir para a igreja ou não. Deus vai dar um pontapé.